Olá pessoal, essa é mais uma edição dos Diálogos Transversais. Meu nome é Damião Teles, estou hoje como diretor de juventude da SEJUV, Secretaria de Esporte e Juventude. Também sou skatista, sou pesquisador na área também, sou um dos fundadores da AJUS, que é a Associação Juazeirense de Skate, da qual o Paulo também fez parte. E Paulo, a gente sabe que o skate aqui ele teve o seu início, né, as primeiras remadas, os primeiros skatistas na década de 80. De lá para cá, muita coisa veio mudando e se diferenciando. Por exemplo, na época que eu comecei a andar, na década de 90, já, né, quando surge a linguagem mesmo, a linguagem skatista, né, no formato que a gente vê hoje, com a tribo, com a formação da tribo, isso no início da década de 90, existia a questão do estilo. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre o estilo. Nós vamos falar aqui do skate e do estilo, né? Que antes você viu o pessoal no começo ali na década de 80, influenciado pelo movimento hip hop também que surgiu naquele período, né? O pessoal com as calças folgadas, mais largado. E hoje a gente vê uma diferenciação. Como você vê essa mudança, tanto de estilo quanto de perspectivas também? Olá a todos, saudações. Antes de tudo, eu quero fazer aqui minha audiodescrição, visando com isso esse projeto ser mais inclusivo possível. Eu sou um homem negro, estou de camisa azul com preto, tipo flanela, calça preta. O fundo atrás de mim é uma cortina preta. Estou de camisa, calça, de óculos. E, bem, é isso. Eu queria agradecer, primeiro de tudo, pela oportunidade de estar aqui, podendo conversar e dialogar para a juventude e para o público geral. E agora eu passo a palavra para Damião fazer sua audiodescrição. Fazendo minha autodescrição aqui, eu sou um homem negro, estou de boné, estou sentado em uma poltrona preta, de blusa preta, calça jeans, uso óculos, estou aqui ao lado do meu skate, atrás nós temos uma cortina com fundo preto e estamos participando aqui do Diálogos Transversais. Quero começar, Paulo, perguntando para você como foi o seu primeiro contato com o skate, o que lhe trouxe essa paixão, como foi o seu encontro com o skate? Cara, assim, porque para falar de skate e juventude, que é a cerne do nosso papo de hoje, a gente tem que não só falar do skate, isso é um ponto que eu queria destacar, falar de quem o pratica, do skatista. Quem são esses skatistas, esses homens e mulheres, de onde vêm, em quais locais eles praticam essa prática corporal, onde eles desenvolvem essa prática corporal. Então, assim, respondendo a tua pergunta, no início, eu entendo o skate, nesse aspecto histórico, que os jovens que praticavam ele dialogavam, numa forma de identificação, enquanto jovens, dialogavam com estilos de música que digamos assim, que eles se identificavam. Que ouvia LZO, que ouvia Sabotagem, e como ele ouvia muito isso, ele queria ser como o ídolo dele lá, que os caras andavam com a calça larga, uma roupa largada, né? Um visual, digamos assim, que para a sociedade tradicional era visto como uma coisa ruim, errada, de malandro, não sei o quê, e esses estereótipos. E assim, isso vem se modificando, esse processo de quais as tribos, onde é que o skatista, digamos, bebia as suas inspirações, né? Na década de 70 e 80 veio muito do hip hop e do punk, do movimento punk rock, das músicas que eram ouvidas. E, Damião, na próxima pergunta, eu quero até falar um pouquinho mais sobre como o skate é uma prática individual, mas como o desenvolvimento dessa prática se deu de uma maneira coletiva. Porque eu acredito se não fosse de uma maneira coletiva, nós não estaríamos aqui hoje. Se a gente não tivesse fundado a AJUSC e lutado por exemplo, por direitos básicos como um local para praticar o skate, a gente não estaria, inclusive, tendo essa conversa aqui hoje como a gente está tendo. Inclusive, uma questão que eu vou colocar agora, que é a questão da discriminação. Sim. Como você colocou, que a sociedade os skatistas não eram bem vistos, né, logo no início, ainda hoje sofre algum tipo de preconceito, de discriminação, por conta de ser um esporte não tradicional, né? Mas aí eu queria ouvir a sua opinião sobre essa questão da discriminação no skate, como era antes, como é agora, como você vê isso? Na realidade, eu não vejo como um preconceito, na verdade, eu vejo como um racismo mesmo, como uma sociedade que se estruturou, ou se estrutura, né, através
ao longo da sua história, do que é o Brasil, do que é o Nordeste, através de práticas, de ações e de linguagens que buscaram deixar à margem o jovem que digamos, que já estava à margem, que não tinha, muitas vezes, acesso a lazer, à cultura. Por exemplo, eu vou trazer aqui o nosso diálogo para um aspecto importante. Nós estamos aqui no CEL, no Centro de Artes e Esportes Unificado, que foi um projeto vindo do governo Dilma para expandir a cultura. O ministério principal para mandar recursos para o município para fazer o CEL era o Ministério da Cultura. E isso eu acho um avanço muito grande do ponto de vista que, na história do Brasil República, não se tinha a quantidade de espaços, de prédios como esse, que a gente tem hoje, que essa política, eu não sei como é que ela está sendo desenvolvida hoje, mas eu sei que foi um avanço muito grande, porque na cerne do CEL, Damião, e você bem sabe disso, a ideia era que ele seja criado em locais de alta vulnerabilidade social, como o bairro que a gente está aqui, que é a Vila Nova, Pedrinhas, e que ele consiga ter um impacto social na vida daquelas pessoas do entorno. Então, eu acho que, assim, ver a questão da discriminação, ver a questão do skate, ter uma pista de skate num CEL desse, é uma mudança de paradigma sobre essa questão. E sobre se há preconceito ou discriminação, há discriminação, muitas vezes racial, muitas vezes social, muitas vezes de classe, né? Das classes A, B, C, D e E, mas isso se soma. Como diria Lélia Gonzalez, uma intelectual negra muito importante na história do Brasil, as discriminações elas se intercruzam. Se você, como ela dizia, né, se você é uma mulher negra e da periferia, você sofre 3 vezes. Né, por questão social, por questão de raça e por questão de gênero. Se você é um homem negro da periferia, como eu e você viemos, a gente sofre 2 vezes nessa questão. E se você faz uma prática que é lida pela sociedade como uma coisa transgressora, porque assim, falando do histórico do skate, indo lá para a década de 60 nos Estados Unidos, ele começou como uma prática que era tida como transgressora porque os caras, não tendo ondas, né, em prospecto histórico, não tendo ondas, pegaram peças de um patins, uma prancha de surf e fizeram um skate. E, cansados de andar só na rua, eles começaram a invadir os quintais de casas que tinham piscinas e fazer um outro uso para aquelas piscinas. Eles começaram a andar de skate naquelas piscinas. Então, na história do skate, essa história como uma prática que era transgressora, que, digamos, que a gente via como a mídia, até pouco tempo atrás tratava, até chegar nas Olimpíadas, até pouco tempo atrás tratava o skate como uma coisa muito radical, uma coisa muito, como se não fosse uma prática que, por exemplo, eu andando de skate, eu me sinto como um cara que está jogando basquete, ele está se divertindo lá, eu estou me divertindo na minha prática. Mas para a mídia, muitas vezes era uma coisa radical, uma coisa transgressora, uma coisa de jovem revoltado, né? Então, mediante a todos esses aspectos, por construções da mídia, da grande mídia, como o skate como uma prática muito radical, uma prática que era associada, né, a grandes riscos, que a pessoa podia quebrar o pescoço e morrer, que isso é uma coisa muito rara, o cara cair do skate, quebrar o pescoço e morrer, mas assim, estou dizendo que não pode acontecer, mas é muito, nunca vi, nesses mais de 15 anos que eu ando de skate, nunca vi alguém quebrar o pescoço e morrer nessa prática. Mas por conta dessa construção toda, e por conta da gente viver numa sociedade racista, como a gente vive no Brasil, infelizmente, ainda é um país muito racista, eu considero que o skate, e o skatista, não o skate, porque o skate é só a tábua, né? Mas o skatista, vindo de periferia, sendo um jovem negro, sendo um homem ou uma mulher negra, sofre por conta disso. Não é só a questão do objeto, mas é da pessoa que está em cima desse objeto, desse implemento. E o que é uma coisa positiva é que isso nos deixa mais fortes, né? Esse tipo de... Quando você é skatista, quando você tem o skate no sangue, quanto mais você... É igual um obstáculo. Quanto mais você está sofrendo aquela discriminação, sofrendo aquela repressão, você tende a ir mais à frente, mais adiante. Seja estudando, seja andando de skate, seja incentivando outras pessoas. Eu vejo isso muito nos obstáculos que a gente faz as manobras, né? A gente tenta um obstáculo e a gente vai errando, caindo e tentando de novo. E quando a gente consegue, a gente passa para outro nível, para outros obstáculos mais difíceis. Então isso é uma coisa que eu carrego também para a minha vida pessoal, para os meus desafios como pessoa. Paulo, a gente sabe que todos nós que somos skatistas, até hoje ainda, já passamos por algum tipo de discriminação, de agressão, de algum tipo de repressão a gente já passou. Desenvolvendo na prática. Na prática do skate, né? Eu lembro de uma época que não tinha
não tinha equipamentos aqui em Juazeiro, locais específicos para a gente andar de skate, e a gente começou essa luta para conseguir um espaço adequado, né? Aí eu queria que você falasse um pouco como foi essa luta, se você já chegou a ser agredido, discriminado, você como um skatista, e como foi essa luta até chegar a conseguir a pista de skate, né? Que você falou, a inauguração em 2009, né? Que hoje a gente está com 12 anos, né? De inauguração da pista, inclusive uma pista que passa gestão, vem gestão, passa gestão, e 12 anos e ela nunca houve uma reforma, né? Talvez até agora aconteça isso porque nós temos um secretário mais sensível para essa causa, né? Um secretário que atua na área. Mas eu queria que você falasse dessa luta até a pista de skate. Da pista de skate. Bem, e eu quero destacar sobre a importância desse momento que a gente está vivendo, né? Em relação ao skate estar nas Olimpíadas. Antes de responder a tua pergunta, tá, Damião? Sobre o skate estar nas Olimpíadas, um destaque importante. A primeira medalha que veio do skate foi de uma menina nordestina, da Raíssa Leal, de 13 anos, uma menina negra, vindo de Imperatriz do Maranhão, uma cidade de aproximadamente 250 mil habitantes, ou seja, mais ou menos do tamanho de Juazeiro do Norte. Então, assim, é como se a Raíssa tivesse saído de um Juazeiro do Norte para ir para o mundo e ter estourado, ter se tornado agora, né? Ela, obviamente, não começou agora, ela começou a andar de skate com 5 anos e agora aos 13 anos ela é campeã olímpica. E eu acho muito importante pontuar essas questões sobre a Raíssa ser uma menina negra, ter saído de Imperatriz do Maranhão, sem apoio dos políticos locais, de políticas públicas, ela conseguiu apoio dos familiares e amigos da comunidade skatista, e depois, graças a um grande skatista famoso chamado Tony Hawk, que compartilhou um vídeo dela na rede mundial de computadores, né? Aí ela começou a ser conhecida por muitas pessoas ao redor do mundo, aí conseguiu patrocínios, aí conseguiu viajar, disputar campeonatos. E o que é que eu vejo nesse sentido, Damião? O que é que a Raíssa teve que, por exemplo, muitos skatistas de Juazeiro, do Ceará, não têm? Skatistas talentosos, como a gente conhece o Manuel Medeiros, o qual eu mando um abraço para ele agora, que tem muito potencial. Verdade. Oportunidade. A Raíssa, através de um compartilhamento de um vídeo do Tony Hawk, né? A Nike começou a olhar para ela, eu não sei nem se a gente podia falar a marca, mas acho que não tem problema não. Marcas importantes começaram a patrocinar ela depois de ver a menina que saiu de Imperatriz, e hoje ela já é campeã mundial, ou melhor, ela é vice-campeã mundial da Street League e vice-campeã olímpica... Nos X Games. Não, nas Olimpíadas ela foi prata, vice-campeã, e também ela já foi pódio nos X Games. Então eu estou te dizendo todas essas pontuações para chegar na pergunta que é sobre a luta, né? A luta para a gente conseguir a pista de skate, porque você estava nessa luta, eu estava também, você meio que foi uma liderança que guiou a gente nesse processo. Eu digo a gente, pessoal, porque foi um coletivo de skatistas que pleitearam, que lutaram, reivindicaram durante vários anos para que a gente tivesse uma pista de skate no Juazeiro do Norte. E eu queria pontuar que o governador da época, então, que inaugurou uma série de pistas no estado, ele andava de skate. Aí talvez por isso ele foi sensível a dizer assim, não, nós vamos fazer umas pistas públicas de skate porque é um espaço para a juventude, é um espaço para a prática esportiva, para o lazer, que é um direito constitucional, assim como o do esporte, né? Então eu estou te dizendo esses aspectos e sobre essa luta, porque eu considero que foi uma luta importante. Juazeiro foi a primeira pista, em Juazeiro foi a primeira pista inaugurada pelo governo, pela gestão da época, que eu acho que era Cid Gomes, no estado do Ceará, que foi uma diferença no estado, porque antes não tínhamos pista nenhuma. Depois foram inaugurando várias pistas, acho que a gente tem 27 hoje, 25. Na época, o projeto era para 20 pistas em todo o Ceará. A primeira pista a ser construída foi justamente em Juazeiro do Norte, por conta da nossa luta, que já vinha com abaixo-assinado, com manifestações que a gente sempre fazia. Eu lembro que foram mais de 1.000 assinaturas, na época a gente entregou nas mãos do secretário de esporte do estado, o Ferruz Feitosa, e ele disse, não, nós vamos inaugurar a primeira pista na cidade de vocês, aqui em Juazeiro do Norte. E assim foi feito. Então, assim, eu considero, Damião, que isso foi um momento da história, digamos, dessa prática que foi importante, né? Eu percebo que no skate de Juazeiro, na prática, a gente vive altos e baixos. Ali foi um momento de alta, depois a gente passou o movimento de baixas. E, para finalizar, tu me perguntou se eu já sofri algum tipo de discriminação. Para você ver o tamanho da questão, eu já sofri discriminação depois que tinha a pista. Oxê, como assim, Paulo? Eu estava andando de skate na rua, passou uma viatura da polícia e mandou eu parar. Aí eu disse, não, por quê? O que é que eu estou fazendo? Não, vocês têm pista, isso aqui é para vocês andarem na pista, não é aqui na rua.
E eu quis contra-argumentar, eu disse, não, mas eu estou usando como um meio de transporte. Mas por conta que eram 2 policiais grandes, numa viatura, armados, eles me intimidaram, eu parei, coloquei o skate debaixo do braço e não andei, e fui andando até a viatura se distanciar, fui andando com o skate debaixo do braço, porque ele, tipo assim, ele quis me proibir de uma prática, mesmo sem haver uma lei que estipulasse que o skate seria proibido. Isso foi depois de 2009, eu queria só pontuar. Pontuando também a respeito dessa luta, né, complementando a tua resposta, né, que essa luta também ela surge a partir da nossa organização, né, quanto instituição, né, que foi a AJUSC, a criação da Associação Juazeirense de Skate, a AJUSC, a gente criou a primeira diretoria, né, da AJUSC, que foi em 2006. Tu fez parte da primeira gestão, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco, pontuasse um pouco essa questão aí da organização dos skatistas aqui para poder pleitear essas melhorias diante do poder público. Já que a gente está falando de diálogos transversais nesse programa, né, ou seja, são diálogos que atravessam várias áreas do conhecimento, né, então eu queria pontuar que, assim, para mim, o andar de skate também é político. Como assim, Paulo? Você está falando de política? Não política partidária, não é nesse sentido. Mas o andar de skate é político no sentido que, por exemplo, é uma prática que se executa individualmente, mas se desenvolve coletivamente. Então, se desenvolve coletivamente, com várias pessoas, em comunidade, então a gente pode dizer que a gente está, de certa forma, e tendo decisões democráticas, porque quando a gente ia fazer qualquer ação da JUSC, a gente decidia coletivamente, né? A gente dialogava, qual é o melhor? Aí votava, o que é melhor para a gente fazer? Ah, não, vamos tentar, quando a pista ficou sem luz. Um exemplo para o pessoal que está nos assistindo. A pista, as lâmpadas queimaram e a gente foi solicitar que isso fosse consertado. Então a gente fez uma reunião, decidiu enquanto conjunto, enquanto coletivo, os praticantes de skate, eu, você, o Cicim, o Emerson, o Sérgio, e os outros que estavam na época, que eu não vou lembrar o nome de todos. E a gente decidiu, não, vamos pleitear, vamos tentar na prefeitura, vamos tentar lá ver com os órgãos competentes para conseguir a luz de volta para essa pista, já que a maioria dos skatistas trabalhavam ou estudavam durante o dia e o tempo de prática geralmente ocorria nos finais de semana ou à noite durante a semana. Então, eu queria deixar como mensagem para a juventude que está nos assistindo sobre a importância da organização enquanto coletivos. Procure se organizar no seu bairro, procure se organizar na sua quebrada, na sua periferia. Hoje, graças às redes sociais, você pode, se não tem um coletivo no seu bairro, você pode criar um e postar nas redes sociais, a partir daí. Vou recomendar aqui alguns coletivos que eu admiro. O Quebrada Cultural, que faz um trabalho muito grande, muito brilhante lá no Triângulo. Os meninos do rap, o Baiano, o Dextape, eles também fazem um trabalho de coletivo. Coincidentemente ou não, também é uma prática meio discriminada, marginalizada, a prática do hip hop, do rap, do break, mas eles estão se organizando em coletivos para resistir. O Quebrada Cultural desenvolve oficinas, tu conhece, né, Damião? O movimento do Quebrada Cultural. O skate tem seu movimento político da AJUSC e do coletivo de skatistas. Então eu acho que a juventude, ou as juventudes no plural, porque não existe só um tipo de juventude, né, tem que se organizar coletivamente. Eu sei que não é fácil pleitear, buscar, lutar por melhorias, por direitos sociais, numa sociedade que nem a nossa, que a gente tem que lutar todo dia para sobreviver, né, para trabalhar, para ter o que comer, né, numa sociedade que a gente sabe que no Brasil é desigual, e nesses últimos anos, com esse governo que aqui está, o governo federal presente, o governo federal não tem ajudado, a gente tem notado que o preço das coisas estão subindo. Então, assim, mesmo com todos esses obstáculos, com todas essas adversidades, eu queria deixar como recado para os jovens de periferia que vêm de uma origem difícil, que vêm da pobreza, que a gente também busque, através principalmente da educação, tentar superar esses obstáculos através de estudar, através de se organizar, procurar os coletivos, os grupos. Por exemplo, vem aqui para o CEL, vem para a biblioteca, que é um equipamento público, que tem toda uma equipe multiprofissional. Aqui tem um CRAS que funciona aqui também, né, Damião? Tem um CRAS, tem a biblioteca, tem a quadra, tem a pista de skate. Se informa nas redes sociais da prefeitura os horários direitinho, né, que funciona. Mas procura, não vá, digamos, mediante as dificuldades,
por conta disso, sucumbir ao lado do crime. Não, já que a sociedade não me dá oportunidade, eu vou ir para o lado do crime. Eu acho que também a gente não deve buscar esse caminho, porque a gente sabe onde ele vai levar mais na frente, né? Então eu prefiro ir pelo caminho, mesmo que sendo difícil, que é continuar estudando, trabalhando. Só dando um relato pessoal, antes de conseguir me tornar professor do Instituto Federal, local onde eu trabalho hoje, eu fiz 6 concursos públicos e alguns eu passei, outros não. Então, eu acho que é importante pontuar isso. Não é uma coisa, digamos assim, quem está me conhecendo hoje pela primeira vez vai achar, não, esse cara aí talvez nem passou muita dificuldade, não. Ele hoje é professor de uma instituição boa, uma instituição bacana e tal, mas muitas vezes a gente não sabe todos os percalços e o quanto outras pessoas me ajudaram, o quanto antepassados, o quanto minha avó batalhou, trabalhou, lavando roupa, agricultora, o quanto minha mãe trabalhou, suou para poder dar a oportunidade que eu estudasse e que eu tivesse como tentar mudar um pouquinho minha realidade e a realidade das pessoas que estão próximas a mim. Eu como também da periferia, né, nascido e criado na periferia, também passei por essas dificuldades, né, também tive muitas chances de entrar e seguir um caminho errado, de seguir um caminho que não seria, eu não estaria aqui hoje, com certeza eu não estaria aqui hoje, né? Mas aí não, eu acho que o skate também me trouxe isso, me trouxe essa força, essa atitude de estar lutando por conquistas, né? Então hoje eu sou concursado, hoje eu tenho formação em nível superior, então, mas quem é da periferia sabe que a dificuldade é maior, né, Paulo? Quem nasceu e se criou na periferia sabe que... E hoje eu dou aula na escolinha de skate lá do Parque Ecológico das Timbaúbas, né, que é uma escolinha onde eu sou voluntário desde 2010, há 11 anos eu dou aula nessa escolinha, porque eu quero passar um pouco do que eu vivi para as pessoas, quero ensinar alguma coisa, para que eu consiga tirar aquelas pessoas de caminhos errados. Um ou dois que você conseguir atrair para o skate ou para outras atividades que não sejam atividades ilícitas, já é um ganho muito grande para a nossa sociedade. Então, dando continuidade aqui aos nossos diálogos transversais, falando também da organização, né? A gente estava falando de organização da AJUSC, a partir dessa luta, inclusive no que o Paulo estava falando, que ele não completou, da questão da energia lá no Parque Ecológico, a gente, através de organização, a gente foi, através da AJUSC, né, a gente levou ofícios, conversou com o secretário e tudo, e mesmo assim não foi feito a reforma das luzes lá. As luzes continuaram apagadas e a gente teve que fazer uma manifestação, que eu lembro que foi a manifestação das velas, né? A gente foi andar de skate com velas acesas na pista. Ainda hoje tem um registro nas redes sociais aí. Outra coisa também que a gente conseguiu... Sim, aí depois dessa manifestação, aí a gente conseguiu que as luzes fossem trocadas, né? Colocadas luzes... tiradas as luzes queimadas e colocadas luzes novas. Outra coisa que a gente conseguiu através da nossa organização também, que isso eu vou deixar para o Paulo falar, que é a questão quando foi proibido o skate no ginásio poliesportivo. É outro momento histórico no Juazeiro do Norte, né? A gente, tipo assim, falando da história do skate, da prática dos skatistas de Juazeiro do Norte, os locais que a gente tinha acesso antes da pista, né? Só dando uma contextualizada para quem está nos assistindo. Era no Parque Ecológico, mas naquele anfiteatro, onde tem um círculo, né, que as pessoas chamavam a bola, mas na verdade é um círculo lá, né? Que a gente, propriamente com o nosso dinheiro, a gente fez obstáculos, colocou lá caixote, corrimão, andava lá, pleiteamos a pista, conseguimos a pista. Mas assim, um outro local que a gente, por conta do piso, por conta da coberta, por conta da água gelada, que a gente utilizava muito, e por ser um local poliesportivo, né, o ginásio poliesportivo era um local onde durante muitos anos eu lembro que digamos assim, os anos mais divertidos do skate, acho que foi lá no poliesportivo. Era muito bom ir para lá, passar a tarde toda andando de skate com os amigos, conversando sobre música, sobre skate. Inclusive tu postou um vídeo esses dias meu. Sim, foi. Eu postei um vídeo seu relembrando aqueles velhos tempos, você acertando várias manobras lá. Depois a gente pode colocar o link desse vídeo no canal do YouTube. E
sobre o poliesportivo, a proibição, na época a gente achou muito equivocado, né? Como é que é um local que é poliesportivo, mas a nossa prática, que hoje é olímpica, não era vista como esporte e foi proibido, né? Eu lembro, Damião, eu não lembro bem os detalhes, mas eu lembro que a gente teve que batalhar muito para variar, a gente teve que cobrar, batalhar que eu digo não no sentido de brigar, sair brigando com ninguém, mas a gente teve que cobrar, tem que ir na imprensa, conversar com os meios de comunicação, dar entrevista e falar assim, por que a nossa prática não é permitida? E eu queria só deixar um ponto aqui, antes da gente encerrar. Antes do skate se tornar olímpico, por 2 vezes, e eu vou deixar esse convite mais uma vez, por 2 vezes, eu e o Damião Teles apresentamos projeto para incluir o skate no G-Júnior, nos Jogos Escolares de Juazeiro do Norte. E por 2 vezes isso não se concretizou. A gente entregou o projeto uma vez, acho que era para o professor Antônio, nada. Aí na outra vez a gente foi na Secretaria da Educação, apresentamos como seriam as regras, a gente fez uma apresentação de slides, mostrou tudo didaticamente como o skate poderia entrar nos Jogos Escolares de Juazeiro do Norte, mas isso não se concretizou. Quem sabe agora, com essa nova gestão, o Bendimar é um cara muito gente boa, um professor de educação física que eu conheço, na próxima edição do G-Júnior, agora a gente conseguiu colocar o skate num local que, assim, desde moleque, que eu sonho que o skate merece esse respeito. Mas quem sabe agora a gente consegue atingir esse respeito e esse reconhecimento, digamos, enquanto uma prática que pode ser, por mim, entendida como esporte, mas não só. É uma prática que transcende o sentido de esporte. É uma prática que envolve cultura, é uma prática que envolve diversidade, é uma prática acolhedora. Quem assistiu às Olimpíadas viu que a menina skatista lá, que eu não vou lembrar o nome, acho que era peruana, estava torcendo pela Raíssa, mesmo sendo de outro país. E isso ocorreu em outras vocês vão acompanhar no skate, na modalidade parque. A torcida não é só por, eu só vou torcer por quem é do meu país, da minha bandeira. Não. A torcida é pela prática do skate, pela plasticidade, pela beleza do skate em si, pelos acertos. A gente não torce, o skatista não torce para o outro cair. A gente torce para que todo mundo, que as pessoas consigam expressar a sua arte através do corpo no skate. Cada um consiga desempenhar o skate, desenvolver através das suas habilidades físicas, corporais, mentais, da melhor forma. E o skate, o espírito do skate é esse. Eu queria aproveitar e deixar aqui esse livro como um presente que tem falando sobre skate na educação física para o CEL, que é falando sobre formação e práticas pedagógicas em educação física, esporte e lazer. Eu não sou autor desse livro, mas eu trouxe ele aqui como um gancho, Damião, para a gente falar do nosso último assunto, antes de encerrar, que é sobre eu, Damião e mais outros professores estamos escrevendo um livro para falar sobre skate relacionados a diversas áreas do conhecimento. E Damião, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre esses artigos. O nosso livro, essa ideia, ela veio há 2 anos atrás, porque tem muitos skatistas hoje, alguns que inclusive começaram na escolinha de skate, né? Hoje estão fazendo faculdade. Então a gente teve a ideia, né? Eu e o Paulo tivemos a ideia de reunir essa galera que é skatista, ou que já foi skatista, ou que já andou de skate, a escreverem artigos relacionados com a sua área de atuação nas universidades, né, na faculdade ou no trabalho. Então está surgindo muitos artigos muito bons. Eu acho que daqui para o final do ano esse livro ele vai ser concretizado. Está faltando só algumas pendências do pessoal que está escrevendo o livro, né, dos artigos, que estão escrevendo os artigos. Vai ser um livro interdisciplinar, né, e que a gente vai estar permeando várias áreas, né, do conhecimento. Aí tem alguns colegas nossos, por exemplo, o Maguinho, que é das ciências sociais, o Ramon, que é do direito. Ele está discutindo, no direito, ele está discutindo o direito à utilização dos espaços públicos pelo skatista, o direito constitucional, né? E, por exemplo, nesse artigo também ele discute sobre o papel do terceiro setor, das associações e ONGs, para cumprir o papel que o Estado às vezes não cumpre, que é ter, por exemplo, um projeto social de skate. Vamos dar spoiler, não. Não vou dar muito spoiler sobre o livro. Sem spoiler. Mas esse é um dos artigos. Um da educação física que eu estou escrevendo. É sobre os saberes inerentes à prática do skate, dialogando com a educação física escolar. Nós temos o da Verônica, que trata do skate e do feminismo também, um artigo muito bom, que está sendo feito, né? Tá em fase, só falta as considerações finais, né? Para ela entregar. A maioria dos artigos já estão prontos,
né? No meu caso, eu estou escrevendo sobre a ocupação dos espaços públicos pelos skatistas, né? No meu caso vai ser 2 artigos, o Paulo também vai escrever 2, né? E já estão prontos os nossos, mas tem vários outros, são 12 escritores, né? 12 skatistas que vão escrever sobre o skate, que trata do skate aqui local, juazeirense. Né? E eu queria aproveitar esse espaço, assim, eu sei que eu já falei isso, final, né? Mas até para, por exemplo, para editoras, para a Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte ou a Assembleia Legislativa do Estado de Ceará quiser financiar a produção e distribuição desse livro, a gente conversa e eu acho que seria um marco muito interessante discutir sobre skate, juventude, políticas públicas, tanto no direito, na educação física, como o Damião, ele está terminando a administração pública, a discussão também permeia a área da administração pública, dos direitos sociais. Então, eu acho que vai ser um livro muito bom e seria interessante se a gente conseguisse algum tipo de financiamento. Eu sei que pela Assembleia Legislativa existe um recurso para tal, eu acho que também a Câmara de Vereadores poderia ser um caminho viável para isso, então, no mais, eu acho que é isso. E outra coisa, vai servir de referência para as futuras gerações que forem pesquisar o skate aqui em Juazeiro, porque eu tive muita dificuldade em encontrar referências aqui. Paulo também, como pesquisador, também teve muita dificuldade, então a gente teve essa ideia para a gente deixar as referências, né? Mas eu acho que é isso. E outra coisa, falando dos jejunos, né? Hoje nós temos um secretário que andou de skate, eu queria frisar isso. Isso é importante. Que andou de skate, então ele tem uma acessibilidade maior, né, para essa questão, ele entende a nossa linguagem. Então eu acho que se o jejunos voltar, eu acho que volta já com skate já. E eu queria pedir para o Paulo fazer as suas considerações finais, Paulo, para a gente encerrar aqui os nossos diálogos transversais. Fique à vontade, fale o que você quiser, fale a frase que você trouxe aí para a nossa juventude, para nossos munícipes aqui de Juazeiro do Norte. Como uma fala final, assim, só para deixar claro o sentido também, como uma mensagem. Se você não conseguiu gravar essa mensagem de hoje, mas se você conseguir gravar o sentido dessa frase que eu vou ler agora, do grande pensador e escritor brasileiro Milton Santos, eu acho que já vai ter valido essa minha vinda aqui para a gente trazer esse diálogo transversal, que eu penso que foi o mais transversal de todos. A gente falou sobre skate, mas sobre diversos assuntos que permeiam essa prática. A frase é: a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos que apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. De Milton Santos, e obrigado. Skate, boarder. Tamo junto, galera. Valeu. Esse foi mais um Diálogos Transversais. Até a próxima. Eu sou Damião Teles, estamos ficando por aqui. Valeu.